Olá e bem-vindo ao Compondo com o FIS. E hoje eu vim trazer um fundo imobiliário bem interessante, de um setor que muita gente gosta, que é de shopping center. E esse fundo foi inaugurado em 2006, então é um fundo bem longevo e seu prazo é indeterminado. Bora com a gente para ver mais detalhes sobre esse fundo imobiliário? Então eu trouxe o relatório gerencial disponível no mês de março para os investidores, disponível para o público. E o HGBS 11 tem o preço hoje, se você comprar R$ 20,87 nessa faixa de preço. Eu estou gravando o vídeo e está no preço de cotação, pode mudar alguns centavos. E a liquidez diária, 4,6 milhões, é uma liquidez boa, bom para ser negociado para quem tem cotas, venda, compra e tal. O último rendimento foi 17 centavos por cota. O dividend yield anual nos últimos 12 meses foi de 9,1%. E o patrimônio líquido é 2,7 bilhões. Então seu valor líquido é alto. E ainda mais se contar em fundos imobiliários de shopping, especificamente de shopping, é o segundo, terceiro, o quarto ali está entre as primeiras partilheiras do valor patrimonial 20,75, só está alguns centavinhos acima do valor patrimonial, e o PVP ali é 1,1%, é 1% um pouco acima só, mas está praticamente ali no valor justo. Essa daqui é toda a rentabilidade de um ano. Quem comprou aqui, ó, no fundo, acertar o fundo é difícil, né? Então, mas comprar ali mês a mês, ficar comprando, aportando e fazendo ali aquele preço médio bom, pegou uma valorização muito boa nos últimos 12 meses, 17,31%, comparado com a poupança. Para quem investe na poupança aí está perdendo feio para o HGBS 11, essa diferença de 19, 20%. Aqui consta o rendimento. Então, para quem tem cota no último dia do mês, geralmente ali entre os últimos dias do mês, 30, 31, e então quem tem cota nessa data vai receber o pagamento na metade do mês subsequente. E referente à cotação, 20,44, 17 centavos, e o yield 0,83% nesse último rendimento. E se a gente olhar aqui, ele pagou 17 centavos no último mês, anterior também, e 16, 15, então ele foi aumentando o rendimento por cota nesses últimos meses. Aqui consta o valor patrimonial que eu falei antes lá do fato relevante, que é o valor patrimonial que é feito anualmente, né? O valor patrimonial do fundo em todos os shoppings. E aqui deu uma diminuída nesses últimos meses, mas como aquela venda foi um valor superior do laudo de avaliação, então isso aqui fica parelho, assim, não pode ser 100% à risca olhar pelo PVP, em contar que a gente está falando de um FIIs de tijolo, um FIIs de shopping, então mostrando para você sobre o valor patrimonial. Ele segue nessa faixa de 20. A comparação do dividend yield, o HGBS comparado com o setor de shoppings e a categoria de tijolo e o mercado do IFIX, está perdendo com 8,69% nos últimos 12 meses do yield. Não é o que mais paga do fundos de shoppings e nem de tijolo. Só que a gente tem que contar o seguinte, pessoal. Não adianta a gente pegar um fundo de shopping ou um fundo de tijolo que seja monoativo, que tenha um fundo ou dois, talvez três, que esteja pagando um yield muito alto, mas tem aquele risco de, se o inquilino daquele prédio, daquele shopping que tem a porcentagem sair, vai afetar muito o rendimento do fundo e, consequentemente, pode cair a cota. Então, é muito arriscado. Então, o HGBS, que tem vários shoppings, paga um yield atrativo conservador,
Então é um fundo seguro, ao meu ver. E aqui eu achei um ponto bem interessante no fundo, que é o objetivo dele. E olha só, o Red Brasil Shopping Fundo Imobiliário tem como objetivo auferir rendimentos pela aquisição e exploração comercial de participação em shopping centers construídos e em operação com pelo menos 15 mil metros quadrados. Então não vai ser shopping pequeno que ele vai querer fazer entrar participação. Então é a partir de 15 mil metros quadrados de área bruta locável, ABL, localização em regiões com área de influência de no mínimo 500 mil habitantes, de administradores por empresas especializadas atuando de forma ativa na gestão da carteira de investimentos. Então não é qualquer shopping que ele vai entrar, shopping pequeno, e também não é qualquer cidade de poucos habitantes que ele vai construir e vai investir, que o portfólio de shoppings ativos que tem o fundo é premium, então ele vai escolher as suas especificações de investimento. Isso que eu achei interessante referente a esse fundo e outros fundos que têm um objetivo são diferentes. Início das atividades em novembro de 2006, então é um fundo longevo. O administrador é a Red Investimentos Distribuidora e a gestora é a Red Investimentos. Então a gestora é a administradora, a taxa de administração 0,60 ao ano sobre o valor da cota. Então é uma taxa muito boa, abaixo de 1%, é atrativa para a gente investidor. Quanto menos pagar a taxa de administração, gestão, performance, é melhor, porque vai sobrar menos em gastos operacionais e mais para o cotista. Tanto que aqui a taxa de performance não há. Ofertas concluídas, ela já fez 10 emissão de cota, 10 emissão de cota, e agora está fazendo a sua 11ª emissão de cotas, que a gente vai dar uma olhada. O ticket HGBS 11, quem quiser lá pesquisar, é o fundo de renda ativa, shopping, prazo indeterminado. Então, se você vai investir, não tem algum prazo que vai terminar em tal ano, em tal data, então você pode, ali é indeterminado, sem prazo. Ali é público em geral, então é acessível para todos. E o rating é BRAA+, é um rating muito bom para o fundo, é um premium. O valor da cota é 20,75, como a gente viu lá, 20,87. Quantidade de cotistas, 161.000, 162.000, nessa faixa aí de quantidade de cotista. Aqui a gente vê a 11ª emissão de cotas que ele fez recentemente e ainda está em operação, não foi encerrado totalmente. Então ele captou ali, está querendo captar um montante total de 650 milhões de reais. Tem uma porcentagem até 16% acima se for ter lote adicional. E para o pessoal que investe no fundo e tinha cotas dele, se você tem 100 cotas, você vai receber 24 cotas desse fundo nessa proporção para você poder subscrever. O público é investidores em geral e o preço da subscrição é 20,84. E se a gente olhar aqui no cronograma, recentemente nesse mês encerrou as sobras e estamos no período de encerramento do período de coleta e intenção de investimento, 22/4/2026. Vai ser, então ainda não foi finalizado 100%, ainda está em andamento, mas para quem já tinha o direito de compra, já foi encerrado. A vacância, dezembro de 2023, o fundo é o HGBS referente ao preço médio dos shoppings no Brasil. Então em dezembro de 2023 era 6,4%, dezembro de 2024, 4,8%, dezembro de 2025, ano passado 4,5%, e agora em janeiro de 2026, recentemente, aí 4,7%, mas ele vem diminuindo a vacância lá de 2023, 2024, e aí a gente está nesse faixa aí de 4,5%, 4,7%, que é uma faixa não está ruim, né? Tá sustentável nessa faixa aí de vacância.
nessas situações aí que segue o Brasil atualmente, está conseguindo seguir firme para não aumentar tanto aí essa vacância. E algumas movimentações nos últimos meses foi incluindo a aquisição de 20% do Parque Shopping São Caetano, aí que o pessoal mora em São Caetano, então o fundo comprou 20% da participação e 35% do Boulevard Shopping Barueri, além da venda de 15% do Suzano Shopping. Então estão já refletindo nos números dos valores que a gente vai mostrar abaixo. O portfólio do fundo apresentou vendas de metro quadrado por 1,2, não sei se é milhões ou bilhões, milhões deve ser, em janeiro, que apresentou um crescimento de 5,5% versus janeiro de 2025. Teve um aumento aí de mês de janeiro para fevereiro, março, nas vendas em todas as lojas, em todos os shoppings do fundo. E a gente pode ver aqui de janeiro, venda 100%. O portfólio do fundo, a gente vê que a carteira é 15% no máximo a gente tem num shopping. O segundo shopping é o Penha, com 10%. E assim diminuindo, mas ele não tem assim a participação acima de 15% num único shopping. Então tem uma diversificação boa, se der algum problema, alguma vacância maior em algum fundo, não vai afetar todo o portfólio e não afetar tanto assim os rendimentos que o fundo distribui. E a participação, que nem ali a gente vê no Jardim Shopping, que é 15%, total do fundo, 80% ele tem participação. O que a gente vê aqui é que ele não tem a participação de 100% em vários shoppings. Aqui a gente tem um fundo aqui que ele tem 100%, que é o Barueri, 100%. E o resto é 80%, 87% de participação. A receita em fevereiro de 2026, 28.719.000. Então ela vem de imóveis e fundos imobiliários estratégicos, assim como renda fixa e CRI que ela tem na carteira. Resultado do HGBS, fevereiro de 2026, 24 milhões e distribuiu 21.952. Então ela fez um pouco de caixa ali, né? Ela gerou 0,18,6 por cota e distribuiu 0,17. Então ela reteve um pouco ali de caixa. Pode ver nesse gráfico só subindo, né? Ou só positivo. Deu umas quedas aí em alguns períodos, né? Mas é um fundo que é lá de 2006, é um fundo longo e ele está superando de longe o CDI. Então, o HGBS desde 2006, 904%, enquanto o CDI desde o período de 2006, 528%. Então, ele está... E ele fez os desdobramentos recentemente do valor da cota que era de 100, 200, foi para 10, cota de 10, 20 reais aí que a gente está agora. Presença nos pregões 100%, todos os pregões. O giro de fevereiro de 2006, 2% apenas o giro de compra e venda que a gente teve total referente ao patrimônio. E o volume de negociação 52 milhões e o volume médio diário 2,9 nesse mês de fevereiro, constando aqui nessa faixa de preço ali na linha de 20,58. De investimentos, encerrou com 20 shoppings na carteira, então é um fundo de shopping com 20 ativos, distribuídos em 15 cidades e 6 estados, sendo 15 detidos em cotas direta e 4 detidas através de cotas de outros fundos imobiliários que ela tem participação, referente a fundos estratégicos para a carteira, por cento em imóveis, que a gente vê 94% estratégico, o CRIs LCI 2,7%, o fundos FIIs líquidos 0,9%, fundo imobiliário, fundo renda fixa 1,6%, e aí o Shopping Jardim 15%, o Penha 10% e o Parque Dom Perito 10%. Boulevard 8%, que assim seriam os maiores shoppings, e assim Tage de todos eles.
E a diversificação por operadoras, então são várias operadoras que operam nesse portfólio do fundo. E a Allos, que é a maior, com 26%, a AD Shopping com 18%, a Ancar com 15%. Segue a São Paulo com a maior quantidade da porcentagem do fundo, com 87%. Tem Tocantins, 7%. Tem no estado de Santa Catarina, 4%. Rio Grande do Sul, 2%. Ainda não foi fechada a transação, mas vai encerrar sua participação no Rio Grande do Sul, vendendo o Outlet Shopping. O Rio de Janeiro com 1% e o Mato Grosso com 1%. Então, tem aí esse shopping no seu estado, tem perto da sua cidade. Você vai, faz compras, comenta aí embaixo. 11 shoppings é minoritário, majoritário 7, e o indiretos, que é referente aos fundos de FIIs, que ela tem, são 2 indiretos. A dívida relação pelo patrimônio é 15,9%, então o total de patrimônio que o fundo tem, que é lá 2,7 bilhões, 15%, 16% aí é a alavancagem que ela tem da dívida. E os identificadores são 7 CRIs que ela tem na carteira, tem suas garantias, tem seus rating, tem ali a taxa de emissão, tem taxa razoável, taxa alta, tem o IPCA mais 8% ao ano, uma taxa alta. Data de emissão, o vencimento 2033, 2037, são vencimentos até longos. E aqui segue o fluxo de amortização por vencimento. Então 2026 não é tão alto e 2027 não são alto o pagamento dos vencimentos que ela tem dos CRIs, e vai ficar lá para 2028, que tem bastante, e 2029 a 32, que ela tem bastante o pagamento dessa alavancagem dos CRIs. Então, finalizando aqui com essa última imagem aí dos vencimentos, dos prazos, e é um fundo do segmento de shoppings que é um dos que estão na primeira prateleira, na minha opinião. Tem bastante cotista, um valor patrimonial alto, uma boa gestão e administração. A taxa de administração é baixa, o fundo é longevo e é indeterminado, então mostrou ao longo do tempo ser bem seguro. Lembrando que tem uma votação para demonstração do resultado do ano anterior, de todo 2025. O pessoal que é cotista deve ter recebido o e-mail do aviso do fundo para essa votação. Eu fiz um vídeo recentemente mostrando como o pessoal cotista pode fazer a sua votação, de algumas formas que pode fazer. Eu mostrei um exemplo no site da 3. Eu vou deixar o link do vídeo aqui para caso tiver interesse em ver como votar. É bem rápido fazer a votação pelo site lá da B3. Então confira o vídeo. E você tenha fundos de shopping aí próximo na sua cidade, referente a esse que a gente viu aí desses portfólios, comenta aí embaixo, dê o like e se inscreva no canal para apoiar e a gente fazer mais vídeos. E é isso, pessoal.